Curso de manutenção em máquina de lavar. Esse é um curso básico, né? Um curso aí para iniciantes aqui pelo YouTube. Essa é uma ideia antiga que eu vim aí nas últimas semanas, nos últimos meses, preparando aqui para poder entregar para você aí um curso aí completinho sobre manutenção em máquina de lavar. Se você tem interesse nesse assunto, né? Se você é aquela pessoa que gosta de consertar a sua própria máquina, mas você não tem experiência, isso aqui é um curso para iniciantes, tá, gente? É um material aqui exclusivo aí, principalmente para iniciante. Não que quem já tenha experiência não possa participar. Tem muita coisa boa, tem muito conteúdo aí que a gente aprende no dia a dia. Tem muito aprendizado compartilhado aí que levou anos para eu poder aprender. Então, vale sim a pena. Mas, basicamente, é focado aí para a galera que está iniciando. Seja aquela dona de casa que quer conhecer mais a sua própria máquina, saber como seu equipamento funciona, para que quando ter problema, ela mesma possa consertar ali e economizar uma grana, e até mesmo aí para você que quer fazer disso uma fonte de renda principal, uma fonte de renda extra ou uma fonte de renda aí principal, tá? Esse é o nosso curso aí que vai ser, eu chamo de básico, mas na verdade não é básico não, tá, gente? Tem muito material aí que inclusive em cursos pagos aí não entrega, tá? Então seja muito bem-vindo. Eu peço que você não pule os vídeos, porque os vídeos estarão na sequência, e se você pular o vídeo, lá na frente vai fazer falta, tá? Porque serão aulas aí e assuntos que precisam ser abordados, né? Precisam ser falados. Eu sei que às vezes a teoria, né? Ficar assistindo aí, ouvindo a outra pessoa falar é um pouco chato, mas quando você ouve lá na frente, né? Essas informações farão a diferença lá na frente para você poder estar entendendo mais aí sobre o assunto. Para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo Dias, sou morador aqui da cidade de Porto Velho, moro em Porto Velho aqui há 21 anos, na verdade. Tenho 43 anos e eu sou técnico exclusivo em máquina faz tudo. Então, eu sobrevivo disso, né? Basicamente, aqui na minha região, eu trabalho com Brastemp, Consul e Electrolux. São os principais equipamentos que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, eu trabalho com isso profissionalmente, eu vivo disso, tá? Então, o que eu compartilhar com vocês aqui não é algo que eu acho ou que alguém falou. São principalmente coisas que eu vivi no meu dia a dia. Então, o que eu fiz? Eu sempre fui um apaixonado por consertar, né, pela área de manutenção, seja de carro, seja de motocicleta, atualmente de máquina, mas eu sempre fui um apaixonado por essa área. Já fui mecânico de moto, eu tenho vários cursos na área automotiva, mecânica automotiva, elétrica automotiva, injeção eletrônica de motocicleta, né, motores de motocicleta. Trabalhei aí quase 6 anos como mecânico de moto, né? Vou até deixar algumas fotos aqui para vocês entenderem, dá até saudade de algumas coisas daquela época. Mas onde eu me encontrei, né? Onde eu consegui montar o próprio negócio e não ser mais, principalmente não ser mais empregado dos outros, foi na área de manutenção em máquina de lavar. Eu recomendo fortemente que você, se você tem interesse em montar, se você gosta dessa área, gosta de consertar coisas, você tem interesse em montar um próprio negócio, é uma área excelente aí para você iniciar. Manutenção de máquina de lavar, manutenção de ar-condicionado, manutenção de lave-seca, manutenção de tanquinho, seja qual for o equipamento aí, o eletrodoméstico. É uma área que falta muita mão de obra, tá? Então tem espaço aí para você trabalhar, para você montar seu próprio negócio, principalmente pessoas que moram em cidades aí acima de 50 mil habitantes, tá? Então é uma área que precisa de muita mão de obra. Então, gente, como será distribuído aí, né, o nosso curso? Como nós vamos fazer para a gente ir vendo aí os conteúdos, né? Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, principalmente aí para quem... Por isso que eu falei que é um curso que eu quero que qualquer pessoa que não conheça nada de manutenção de eletrodoméstico, não conheça nada de manutenção de máquina de lavar, possa entender, tá? Então, nós vamos entender como que uma máquina de lavar funciona, tá? Então, serão bem divididos aí em 3 partes, né? Para uma máquina de lavar funcionar, ela precisa aí, eu vou dividir ela aqui em três setores, né? Parte mecânica, a parte ali que se movimenta, né? Jogo de câmeras, embreagem, agitadores, parte de centrifugação, parte mecânica. Parte elétrica, a parte da fiação, chicote, né? Ou rede elétrica. Dentre elas aí tem os motorzinhos do atuador, tem a bobina da válvula de entrada, tem a bobina lá, que é o motorzinho elétrico da eletrobomba, tá? Entre outros. Então essa é a parte elétrica e tem a parte eletrônica, a parte de placas, né? Onde está
onde é a parte lá que comanda toda, é o cérebro da máquina, é a parte ali que comanda toda o funcionamento da máquina. Você clica num botão e a máquina, um ou dois botões ali, escolhe a configuração e a máquina inicia e finaliza de uma lavagem. Então, o que comanda isso, o que faz isso, é a parte eletrônica. Já está gravado lá na parte eletrônica, né? Nós vamos ver tudo isso, gente, na prática. Vamos desmontar, vamos entender as máquinas, né? Serão usados aí vários modelos, Brastemp, Consul e Electrolux. Posterior, nós podemos colocar aí Panasonic, né? Miele, Midea. Na medida que eu for encontrando, a gente pode colocar. Mas meu compromisso aqui é com Brastemp, Consul e Electrolux. Então, como eu vinha falando, existem três partes, né? A máquina de lavar, ela funciona ali, essas três partes, a parte eletrônica, a parte elétrica e a parte mecânica, tá? Para essa máquina funcionar, ela precisa de energia, né? Você vai colocar na tomada, então vai se usar ali um tipo de energia, né? Então, quando nós formos fazer um diagnóstico, quando um técnico vai fazer um diagnóstico, ele precisa de um multímetro. Então, gente, durante o nosso curso, nós vamos fazer principalmente diagnóstico. Máquinas com defeito, nós vamos ver aqui tudo que você precisa para você consertar qualquer defeito em máquina de lavar. Para fazer diagnóstico, nós vamos precisar dessa ferramenta aqui, ó, a parceira do técnico, né? Isso aqui é o braço direito de qualquer técnico e de qualquer área. Técnico em eletrônica, técnico mecânico automotivo, mecânico de moto, ele precisa de um multímetro. Isso aqui é indispensável. Para quê? Isso aqui nada mais é do que um instrumento de medição de grandezas elétricas, tá? Então, não adianta, não tem como eu dar uma aula aqui sobre multímetro sem entender a grandeza elétrica, entendeu? Então, nós vamos ter aqui uma aula sobre elétrica, principalmente elétrica básica, tá, gente? Me perdoe aí os amigos eletricistas ou os amigos engenheiros elétricos, tá? Isso aqui é o básico da elétrica e o básico da parte do multímetro para nós trabalharmos com máquina de lavar, para que a gente consiga fazer um diagnóstico com precisão, tá? Então, nós precisamos entender a elétrica e precisamos entender sobre o multímetro, tá? Sempre de forma mais simples possível, uma linguagem que qualquer pessoa consiga entender, tá? Então, nós vamos estudar aí, vamos pela ordem, né? Vamos entender a elétrica, né? Que você vai precisar da elétrica para a máquina funcionar, e a maioria dos diagnósticos que você vai fazer numa máquina de lavar, você precisa do multímetro e entender a elétrica, entender como a elétrica funciona, senão você vai ficar perdido. Por isso, eu recomendo que você não pule o vídeo, ou não pule os vídeos. Assista na sequência, senão lá na frente, quando eu pedir para você, nós vamos medir a resistência de peça tal, aí você vai falar, mas eu não sei trabalhar com multímetro. Então, você vai ficar perdido, tá? Então, essa ferramenta aqui, multímetro, tá? É o principal. Aliás, isso aqui é como... Eu digo que isso aqui é como que qualquer casa, você precisa ter um bom martelo, um bom facão, né? As ferramentas básicas ali. Você precisa entender ter o básico de ferramenta. E uma casa, eu acho que toda casa devia ter o multímetro e você devia aprender a trabalhar com multímetro. Porque uma hora ou outra aí você precisa, tá? Então vamos na sequência. A nossa primeira aula aí prática será sobre elétrica. Então é isso aí, gente. Até a próxima aula. Aguardo vocês na próxima aula que nós vamos estudar sobre elétrica, né? Sobre elétrica, corrente contínua, corrente alternada. Vamos estudar sobre elétrica e posterior sobre multímetro. Para daí sim nós entrarmos estudando aí a manutenção realmente ali da máquina. Desmontar, vamos testar. Tudo que eu estou falando aqui, gente, nós vamos ver na prática, tá? Então sejam bem-vindos. Não pule o vídeo, assistam todos aí. Abraço e até a próxima aula.